Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos vocês? Olha que bênção, nosso terceiro dia de propósito de jejum. Nós estamos aí em um jejum poderoso de 21 dias, com um propósito de aprimorar as nossas vidas e também com o propósito de pregar a palavra de Deus, de nos prepararmos para o que Deus está prestes a fazer em nós, através de nós e por nós. E hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre duas visões pela qual nós fundamentamos tudo aquilo que nós vivemos em nossa existência. Então é muito importante que você preste muito bem atenção na aula de hoje para que você receba essa dádiva, esse maná do céu sobre a sua vida. Quero lembrar a todos vocês que nós já estamos aí no terceiro dia, orando 6 horas da manhã, meio-dia entregando o nosso jejum e às 22 horas aquela live abençoada, onde os nossos pastores, os nossos líderes têm trago uma palavra de reflexão para abençoar a sua vida. Estamos em uma jornada bastante intensa, não é verdade? E como Deus tem nos abençoado nesses dias, onde o Espírito Santo tem liberado a glória dele sobre nós. Eu não sei você, mas eu estou muito alegre, muito feliz com tudo que Deus está fazendo na nossa igreja. Estamos vivendo um tempo, sem sombra de dúvida, de muitas adversidades, mas nesse tempo de adversidade, glória seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem cuidado tão bem de nós, cuidado da nossa igreja. É tão bom ver a nossa igreja sendo abençoada, recebendo a bênção de Deus, os milagres acontecendo no nosso meio. Isso é a demonstração de que os milagres seguirão os que creem. No meu nome, eles farão grandes coisas. Essa palavra está se cumprindo na nossa vida, na nossa igreja, e isso é um motivo de muita alegria. Hoje, no nosso devocional, nós vamos falar sobre uma reflexão bastante breve, porém muito importante. A visão do gerar e a visão do fazer. Existem 2 tipos de visões que determinam a nossa vida, que determina tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós geramos. A grande verdade é que Deus nunca quis que nós fizéssemos algo apenas por fazer. Muito pelo contrário, o desejo do coração de Deus sempre foi que nós geremos algo nele. Então aquilo que nós fazemos precisa ter um propósito. Olha, esse jejum, esses 21 dias de jejum tem um propósito. Qual o propósito desse jejum, pastor Paulo? O propósito desse jejum é fazer com que Deus ele opere algo poderoso em você, através de você e por você. E você tem experimentado isso, não é verdade? Nós temos tido aqui uma experiência com Deus poderosa, sobrenatural, todos os dias pela manhã nesse nosso devocional. Deus tem falado conosco, o Espírito Santo tem liberado a glória dele sobre a nossa vida. Agora é importante que nós entendamos algo. Nós não podemos estar no reino de Deus apenas por estar e apenas por fazer. A palavra de Deus em Mateus 6, verso 7 diz algo interessante. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não tem a ver com aquilo que nós apenas fazemos, irmãos. Tem a ver com aquilo que nós geramos. Fazer é algo que envolve muitas vezes, no meio do corpo de Cristo, da igreja, apenas o ativismo religioso. E o que Deus espera de nós vai além do ativismo religioso. Nós não estamos aqui participando desse jejum, dessas 3 orações diárias, por um simples capricho, ou porque não temos o que fazer, estamos desocupados. Muito pelo contrário, nós estamos aqui participando desse jejum, participando desses devocionais, recebendo a bênção de Deus, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira muito poderosa. E existe uma visão que vai determinar a nossa vida, que é a visão do gerar em Deus. Quando nós pensamos lá no Jardim do Éden, Deus havia dito algo para Adão. E o que Deus diz para Adão lá no Jardim do Éden? Deus diz para Adão o seguinte: Adão, gere filhos e filhas. Deus estava dizendo para Adão: Adão, eu desejo ser pai de uma grande multidão de filhos segundo a minha imagem e a minha semelhança.
Mas a grande verdade é que Adão, infelizmente, caiu, pecou. Você conhece muito bem a história. E ele foi impossibilitado de gerar filhos segundo a imagem e semelhança de Deus. E isso trouxe sérias consequências. Nós precisamos entender que no trabalho do reino de Deus, nós não podemos fazer simplesmente por fazer. Tudo que nós fazemos no reino de Deus precisa ter o propósito de gerar. E gerar o quê? Filhos e filhas espirituais para Deus. O propósito desse jejum é isso. É gerar filhos e filhas espirituais para Deus. Nós não estamos aqui simplesmente porque não temos o que fazer. Muito pelo contrário, para passar fome ou até para fazer dieta. Não é o propósito do jejum. O propósito do jejum envolve gerar algo para Deus. E quando a gente pensa nisso, isso não tem a ver apenas comigo, mas tem a ver com o corpo de Cristo. Tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer no corpo de Cristo. E isso é algo muito interessante porque o simples ato de fazer algo envolve apenas um envolvimento. O fato de gerar algo envolve comprometimento. O que Deus está esperando de nós nesses dias é que nós geremos algo nele, para ele. Foi isso que Deus disse para Adão: Adão, eu desejo que você gere filhos e filhas segundo a minha imagem e a minha semelhança. Foi isso que aconteceu também com Noé, quando ele desceu da arca, porque o homem havia caído, o homem havia se perdido e ele foi impossibilitado de gerar filhos e filhas segundo a imagem e semelhança de Deus. Então Deus faz um novo começo com o homem lá na arca de Noé. Você conhece muito bem a história. Deus manda Noé entrar para a arca, ele e toda a sua família. E Deus então exerce algo terrível com toda a humanidade. De toda a alma vivente, somente Noé e sua família sobreviveu segundo a palavra de Deus. E olha que coisa interessante, quando Noé desce da arca, Deus encontra com Noé, Deus fala com Noé e diz para Noé o seguinte: Noé, gere filhos e filhas, povoe a terra. Entenda que o propósito de Deus sempre foi gerar filhos e filhas. E o interessante é que Noé também não conseguiu fazer isso segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque lá na Torre de Babel, a geração de Noé também falhou. Por que eles falharam? Eles construíram a Torre de Babel e o propósito dessa torre era tocar os céus, era ser iguais a Deus. Eles queriam tocar o céu, construiremos uma torre e chegaremos até os céus. Esse propósito era místico, eles estavam desafiando a Deus. Eles estavam fazendo algo sem um propósito divino. Entenda que o que Noé fez, houve um propósito divino. Aquela arca tinha um propósito, e o propósito daquela arca era salvar a humanidade, era um novo começo de Deus. E lá na Torre de Babel eles estavam mais uma vez fazendo algo sem propósito, sem uma finalidade aonde Deus se encontra. E mais uma vez houve confusão. E aí acontece que Deus chama mais uma vez um grande homem chamado Abraão, que naquela época se chamava Abrão, para um novo começo, dizendo para ele: Abrão, farei de ti pai de grandes multidões. Entenda que Deus não diz para Abraão: faça isso, faça aquilo, sem propósito. Não, Deus disse para Abraão: eu farei de ti pai de uma grande multidão, de uma grande nação. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Isso é algo muito poderoso, porque quando nós pensamos no jejum que nós fazemos, no momento de adoração no culto, quando nós pensamos no evangelismo, quando nós pensamos na pregação da palavra, tudo tem que ter um propósito de Deus. Entenda, meu irmão, se você está apenas envolvido em algo, você não está comprometido com esse algo. O que Deus deseja de nós não é apenas que nós tenhamos uma vida de religiosidade. Era isso que os gentios faziam, era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Eles iam às sinagogas, eles participavam dos afazeres, das coisas relacionadas ao reino de Deus, porém eles não tinham o desejo, o comprometimento de gerar algo para Deus. Eles faziam apenas para cumprir um protocolo religioso. Quero dizer para você que nesse jejum nós temos um alvo. E o nosso alvo é gerar algo para Deus. É por isso que ontem no nosso devocional nós falamos para que você já entre em contato com esses 3 amigos que Deus tem colocado no seu coração e já comece a se relacionar com eles.
comece a gerar a identidade de Deus através de você neles. E é esse o propósito de Deus, é isso que Deus está esperando de mim e de você, que nós geremos algo através desse jejum. Não apenas que nós façamos algo. Se você está participando desse jejum apenas porque o pastor diz que é para participar, por favor, não faça isso. Pare agora, não precisa fazer esse jejum dessa maneira. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus está esperando de nós é que nós estejamos comprometidos nesse jejum, entendendo que o jejum nos prepara para uma obra, que o jejum nos prepara para gerar algo em Deus, que o jejum nos aproxima de Deus, que o jejum nos faz pensar em Deus o tempo todo. Eu não sei você, mas nesse tempo de jejum, nesse período de jejum, eu levanto às 6 horas da manhã e passo a manhã inteira lembrando desse gerar em Deus, desse envolvimento maior que é o comprometimento com as coisas do reino de Deus. Quando nós fazemos isso, nós encontraremos algo poderoso, nós vamos gerar algo para Deus. É como uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela não está apenas fazendo algo, não, ela está gerando algo. E gerar algo leva tempo. Por isso, 21 dias de jejum e de oração. Porque nesses 21 dias de jejum e oração e meditação na palavra, nós estamos gerando algo em nós e através de nós. Isso é algo muito poderoso. Fazer gera cansaço. Gerar gera comprometimento. Isso faz com que você esteja comprometido. Uma mãe está comprometida com a saúde do seu filho. Tudo muda, a alimentação muda, o jeito de dormir muda, os pés ficam inchados. Isso gera um certo incômodo, mas entenda, é um incômodo santo. Deus está te incomodando nesses dias a jejuar, a orar e a meditar na palavra de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Nós não podemos ser como essas pessoas que estão descritas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 7. Nós temos que gerar algo em Deus. Lembre-se disso. Deus chamou Adão para ser pai de multidões, filhos e filhas. Deus diz para Noé, gere filhos e filhas. Deus diz para Abraão, gere filhos e filhas. Ainda que nós tenhamos que fazer algo para Deus, no reino de Deus, esse algo que nós fazemos tem que ter um propósito de gerar algo para Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você esteja gerando esse desejo de pregar as boas novas às pessoas no seu coração. Que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de se relacionar com essas 3 pessoas, mandar mensagem, manter contato e dizer a elas que você está orando por elas. Isso vai fazer toda a diferença. Eu quero orar por você e abençoar sua vida, abençoar também seu dia, sua semana. Que Deus te dê forças, não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Amém? Pai Celestial, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoa eles com a poderosa mão do Senhor. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todos os males. Fortalece a vida do seu povo. É o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um devocional dos nossos 21 dias de jejum e oração. Deus te abençoe. Um grande abraço.